Noite. Estamos todos acomodados. Bem-vindo ao oitavo, Carlos me corrija, não é o oitavo? Oitavo evento anual do Instituto Ilhabela Sustentável. Já é uma idade, né? Já anda, já fala, já pensa. Meu nome é Jacó Grajev. Precisa aumentar um pouco? Eu estou ouvindo bem aqui. Carlos, precisa aumentar? Está melhor? Ou se eu falar mais perto? Melhorou? Melhorou? Dá para ouvir aí no fundo? Então, meu nome é Jacó Grajev, eu sou um dos fundadores do Instituto Ilhabela Sustentável há pouco mais de 8 anos, mas o evento da primeira pesquisa Ibope que nós fizemos já faz 8 anos. Tradicionalmente, nós começamos o evento com o hino nacional e o hino de Ilhabela. Todos conhecem o hino de Ilhabela? Nós vamos quebrar o galho de vocês, o hino vai ser projetado na tela. Estamos prontos para o hino? Mas
persegues a justiça, clava forte. Verás que o filho teu não foge à luta. Nem tem ninguém te adora, a própria morte terá adorada. Entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mãe, pátria amada, Brasil. Cidade, meu torrão, meu berço amado onde nasci. Tens meu amor, meu coração, pertenço todo a ti. Com que prazer, com que alegria, eu te saúdo neste dia. Feliz me sinto, ó terra amada, por ver-te assim glorificada. Ó ilha bela, tão faceira, terra de sonhos tão querida, tuas montanhas e palmeiras, por todo mundo és preferida. Ó ilha bela, ilha gentil, noivado mar de encantos mil, valioso adorno, és flor de anima. Queria agradecer a presença de todos, especialmente de Ilhabela e mais especialmente de fora de Ilhabela, de vários cantos do Brasil, de movimentos similares. Ilhabela tem a honra de receber nesse final de semana, para o encontro da rede de cidades justas e sustentáveis. Queria também agradecer a parceria já de 8 anos com o Ilha Flat. Ilha Flat é pé quente. A cada ano a gente sai daqui renovado, cheio de energia para as ações do ano seguinte. Então, obrigado mais uma vez por essa parceria com o Ilha Flat. Nossa programação de hoje terá uma palestra da Tita, que acaba de chegar. Onde está a Tita? Não está ainda. Ela está pronta para fazer a palestra? Tem que passar aqui, talvez dar uma invertida, ela vai colocar. Inverter. Deixar ela respirar. Vamos deixar a Tita respirar. Então, nós teremos a palestra dela em seguida, a apresentação do Jorge Zenri Grego, que aqui está. Jorge Zenri cantou o hino, como todos nós, e diz que nasceu aqui em Ilhabela. Mas ele não nasceu em Ilhabela. Ele optou por Ilhabela. Jorge Grego é engenheiro de produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Desde cedo dedicou-se à indústria de papel e celulose por mais de 35 anos. Foi executivo de uma empresa conhecida no setor, a Damas Papel e Celulose. Foi presidente do Sindicato
da indústria, correto, Jorge? Por algum tempo. E depois de largar a vida de empresário, resolveu, para a sorte de Ilhabela, se dedicar ao terceiro setor, ações sociais, e é presidente do Instituto Ilhabela Sustentável há 8 anos. E ele vai contar para nós agora um pouquinho das atividades deste ano e do futuro do Instituto. Jorge, o palco é seu. Obrigado, Jacó. Boa noite a todos. Obrigado pela presença, representantes do Executivo, do Legislativo, da sociedade civil, como disse Jacó, principalmente os membros da rede brasileira, da rede social brasileira de cidades justas e sustentáveis, que nos dão a honra de, embora o evento especificamente comece amanhã cedo, obrigado àqueles que se adiantaram e estão aqui. Primeiro eu queria dizer que o Jorge Zanri Greco, que o Jacó gentilmente falou, é o Jorgi, é a mesma pessoa, tá? Ele me pegou meio de surpresa aí com um currículo, eu já nem lembrava do que eu tinha feito há tanto tempo que eu me dedico a isso. Quero agradecer antes, porque depois não vou ter a oportunidade, pela presença das palestrantes que virão a seguir, a Ana Luísa da Riva, que é executiva do CEMEI, o Jacó vai dizer mais. Obrigado por vir até aqui. Agradecer muito a Márcia Cavallari, que a cada ano eu fico numa tensão danada, achando que ela não vai vir, por causa das brincadeiras que eu faço, mas ela continua insistindo. Muito obrigado por estar aqui sempre. Então, outra coisa, essa inversão não me deu o relaxamento que eu precisava antes de fazer a minha apresentação. Então me perdoem qualquer escorregão. Muito bem. Quem está passando aqui? Eu mesmo, né? Acho que antes de mais nada, nunca é demais, para aqueles que não sabem ou para aqueles que nem sempre gostam de guardar direito, que a visão do Instituto é de ser uma instituição apartidária, coisa que é de fato, e ser reconhecida, o desejo de ser reconhecida pela excelência da atuação e influente na construção de uma Ilhabela mais justa, digna e sustentável. E a nossa missão, que é de promover a participação e a organização da sociedade civil, visando o planejamento, implementação e o monitoramento de ações para o desenvolvimento sustentável de Ilhabela. Sei que é repetitivo, todo ano a gente coloca, a diferença é que a gente colocou esse ano a partidária em maiúsculo para insistir nesse fato. O Instituto desenvolve as suas atividades através destes grupos de trabalho, o grupo de acompanhamento da Câmara de Vereadores, o grupo de educação para a cidadania, o grupo de orçamento participativo e indicadores, o grupo de saneamento e o grupo de comunicação. Todos eles, na sua maioria, compostos de voluntários, que hoje chegam a cerca de 40, de vários setores e áreas da vida de Ilhabela. E a quem, se eu esquecer, já agradeço de cara. Os eixos de atuação do Instituto. Nós acompanhamos o orçamento público, acompanhamos porque o dinheiro é nosso, né? Então é importante que nós, sociedade civil e todo mundo, conheça o orçamento e conheça aonde é colocado o dinheiro que a gente desembolsa. Nós consolidamos e publicamos anualmente indicadores de qualidade de vida e de gestão. Nós acompanhamos, através do grupo de acompanhamento da Câmara, o funcionamento da Câmara. A ideia é traduzir um pouco para a população o que a Câmara faz. É verdade que também acompanhar para saber, nem tudo sempre é tão liso, mas também nem tudo é ruim como alguns dizem. Então o importante é estar presente, cobrar e colaborar. E esse trabalho o grupo de acompanhamento da Câmara faz, acaba de publicar
o relatório semestral do primeiro semestre de 2014, que está no site. Nós temos palestras importantes essa noite, então a gente não vai detalhar demais. Coisas que são contidas nesse relatório, por exemplo, quantidades de projetos de lei por autoria, gastos anuais e mensais da Câmara, evolução, a qualidade da transparência do site da Câmara, esse tipo de assuntos está contido aí. E nós somos apoiadores e cofundadores do Observatório Social de Ilhabela. O segundo eixo, que é a mobilização da sociedade civil, que é basicamente todo ele carregado pelo grupo de educação. E algumas das nossas iniciativas, algumas ficaram bem marcadas aqui, felizmente. Exemplos, né? Por exemplo, no Dia Mundial Sem Carro, se desenvolveu uma ação de carona solidária. Esta é uma cartilha que foi feita sobre proteção de animais silvestres em parceria com o Parque Estadual, em parceria com a SOS Mata Atlântica. Existe um programa de monitoramento de qualidade dos rios, que este ano nós fizemos em quatro rios, ou pequenos córregos, ou médios córregos, e pretendemos estender o ano que vem para 10 em Ilhabela. O programa de Cuidando Bem do Nosso Lixo. Fomos parceiros de outras entidades e pessoas no 20 de setembro, desculpa, Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias. Uma campanha Sou Cidadão, Sou Ilhabela, que já tem 2 anos, se eu não me engano, me corrijam se eu estou errado, 1 ano e meio, e que aborda vários temas, desde mobilidade, em geral, comportamento cidadão. O voto consciente, talvez o primeiro e mais marcante programa de educação que o Instituto fez e que será com certeza refeito nas próximas oportunidades. Então, esses são exemplos de ações do grupo de educação. O terceiro eixo é participar e tentar influenciar em políticas públicas e obras regionais, através da participação nos principais fóruns de discussão de políticas públicas e municipais e regionais, como, por exemplo, conselhos municipais, revisão de plano diretor, GERCO, Conselho de Bacias Hidrográficas, APA Marinha e outros. E essa participação é feita através de alguns desses 40 voluntários e também do staff, que é pequeno, mas que se desdobra para fazer isso. E continuar, embora em sétimo, não menos importante, a insistência em transformar e fazer do Parque de Ilhabela um ator preponderante dentro do arquipélago, certo? Um protagonista que possa gerar muito mais do que gera hoje para a cidade, que seja muito mais, que seja sentido muito mais como propriedade de todos nós. A Ana Luísa da Riva, a Tita, vai falar um pouquinho sobre algumas experiências no mundo, espero, pelo menos. Na verdade, como não vou me perder em mais explicações do que o Instituto faz, só vou, no final, falar que a gente tem um orgulho imenso de ter sido escolhido pela rede social brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis, como sede do 7º Encontro Nacional da Rede. Nós fomos cofundadores junto com outras cidades e é um orgulho muito grande poder hospedá-las. A gente espera que vocês, os participantes que já estão aqui, aproveitem o evento, que a gente possa construir algo de legal e que levem boas lembranças de Ilhabela e da organização. Esse evento começa, embora o Oded Grajev, que está aqui, que é coordenador geral
acha que isso aqui já faz parte, eu me sinto honrado de achar isso já, mas ele efetivamente, o encontro entre os representantes das cidades começa amanhã, são 2 dias de trabalho específicos dos representantes das cidades. Nós estamos esperando algo em volta de 80 pessoas que representam quantas cidades? 40 cidades do Brasil inteiro. Então, muito bem-vindos, e esse evento é organizado por nós com o apoio do Instituto PDR e da Vina. Então, esse ano eu fui designado, enquanto o Carlos troca, para fazer a apresentação dos indicadores. Então, eu queria falar 2, 3 coisas antes de começar a apresentação propriamente dita. Primeiro, isto é uma coleta, é uma parte dos indicadores que nós levantamos anualmente. Essa coleta se estende ao longo do ano e vai aumentando, vai modificando-se ao longo do ano. Então, é uma parte dos indicadores levantados. Segundo, a origem das informações são órgãos oficiais, como o CIAPNET do Tribunal de Contas do Estado, como a Fundação SEAD, como a CETESB, etc. Então, aqui está uma amostra disso, e todos esses dados nós não vamos fazer aqui análise de valor. Tá? Então, de repente, pode até ter uma ou outra interpretação diferente. A gente está às ordens o ano inteiro para discutir isso, se as interpretações vão para um lado ou para o outro, para eventualmente corrigir se houver algum erro. Então, façam 2 descontos. O primeiro é que sou eu que estou apresentando, e não sou eu o compilador. Quem levantou isso tudo foi o grupo de orçamento participativo e indicadores. Tá? Esse é o principal desconto que vocês devem dar, porque eu não tenho a mesma expertise do grupo todo e do Carlos que o coordena. Tá? E o segundo é perdoar por não querer debater valores ou qualidade. Eu posso assegurar para vocês que a qualidade vem das informações oficiais. Alguns podem achar que a interpretação é uma ou outra, as ordens para discutir, mas não, hoje não vamos tirar tempo nem do IBOP, nem do Instituto Semeia. Muito bem. Eu peço ao Carlos que, se eu falar alguma bobagem, chame a atenção. Esses indicadores, eles se dividem em 10 eixos que nasceram basicamente do Programa de Cidades Sustentáveis, mas adaptados em 2000 e... quando é que nasceu o programa? Em 2011, criou-se aqui em Ilhabela, nós criamos com inclusive a anuência da rede, nós adaptamos esse programa para uma plataforma chamada Plataforma Ilhabela Sustentável. Algumas das coisas se enquadravam melhor aqui do que no programa rígido como tal. Então, eu vou passar aqui alguns poucos indicadores desses eixos que estão em negrito. Desculpe, eu não consigo apontar para os 2 lados, então vou continuar apontando desse aqui. Então, o primeiro deles que nós vamos... não, antes de mais nada tem uma informação de ordem de caráter geral, que é a população de Ilhabela. Então, nos três primeiros anos só temos os dados da população fixa, que é a barra azul. Em 2013 a gente pode ver, a azul obviamente continua sendo a população fixa, a segunda, o rosa mais claro, são os visitantes de hotéis e pousadas, basicamente os turistas. A seguinte é a população flutuante de veranistas, casa de segunda residência, média anual. E a terceira é a média de pico, ou seja, final de ano, carnaval. Então vocês veem que chega num total, chega até 76 mil, muita gente fala em 90, 100 mil, pode até ser, aqui não está incluído navios,
não está incluído nem navios, nem turismo de um dia. Então isso aqui pode facilmente chegar nos momentos de pico a um valor maior. Eu não vou citar fonte em cada slide que foi, tá? que está passando, mas elas estão indicadas aqui na parte de baixo. No eixo de governança e gestão transparente, e isso aqui é um demonstrativo, um gráfico das receitas do município. Saí de pé da caixa. Das receitas do município desde 2010 a 2015, dividida pelos, sendo que de 2014 e 2015 isto é uma estimativa que saiu da LOA. De 2010 a 2013 são os dados efetivos de orçamento e vocês podem ver que a parte amarela mais forte aqui embaixo é royalties, depois tem IPTU, taxa de limpeza, ICMS, Fundo de Participação dos Municípios, ISS e outras. Nos 2 anos da estimativa, as outras englobam tudo, está separado somente entre outras e royalties. Tá? Como está na moda hoje, o nosso orçamento também está nas nuvens, né? Não é só o armazenamento das músicas e das fotos. O orçamento que foi aprovado, me corrija os vereadores presentes ontem, semana passada, para o ano de 2015, 290 milhões. Isso nos coloca no ano de 2013 com uma renda per capita de praticamente R$5.000 por pessoa ano. A média brasileira é de R$1.700 média pessoa. Uma informação adicional do orçamento, 31 milhões de investimentos em 2013. As despesas estão aqui, no mesmo eixo. Então, as 3 maiores... As 3 maiores estão... educação, em azul, em grenar aqui o saúde e a administração em verde. Isto não é, atenção, não são secretarias, são funções de governo. Tá? Então, uma secretaria pode ter uma ou mais coisas ou vice-versa aqui. Isso é fato. Isso aqui é uma informação contida num site, oficial também, que chama-se Meu Município, e é uma comparação entre Ilhabela em azul e a média do que a gente chamou de Costa Verde, que inclui Bertioga, Paraty e os outros 3 municípios da região. Então é simplesmente uma média de distribuição de despesa e um comparativo entre Ilhabela e os outros, e a média total. Vamos agora para o eixo meio ambiente, consumo e atitude responsável. A primeira é o que se gasta com a função gestão ambiental. Então, vejam qual é a evolução de 2010 a 2013. Nós tivemos mais de 30% de aumento de despesa nessa função ambiental. Existe um salto aqui muito grande. Porque aqui foi incluído... Estou errado, Carlos? O lixo saiu de uma função para entrar nessa aqui. Então, essa distorção é facilmente aplicável, embora continue subindo acentuadamente. Saneamento básico. As barras em azul são as ligações de água do município. 87% dos domicílios têm ligação de água e esse é o crescimento das ligações de água. As em vermelho são as ligações de coleta de esgoto. Nós temos uma disponibilidade de rede para receber ligações de 49% hoje. E as ligações estão em
33%, ou seja, ainda existe uma distância para ser ligado, e esta é a evolução no período 2010 a 2013. Esse quadro em vermelho forte e gritante aquele percentual que está ali em cima representa o tempo médio anual em que as praias ficaram não balneáveis, ou seja, com balneabilidade prejudicada. Então, vocês veem que a situação, o ano passado nós tivemos 27% do tempo com praias não com balneabilidade ruim, muito devido à região do Itaquanduba, onde fica o emissário, que passou 80% desse tempo impróprio. As praias da região do Itaquanduba tiveram esse percentual de tempo impróprio. Ainda dentro do eixo meio ambiente, consumo e atitude responsável, existe um indicador criado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, chamado indicador do programa chamado Programa Município Verde Azul. Essa é a nota de Ilhabela de 0 a 100 nos últimos 4 anos. Para fazer algum comparativo, a melhor nota da região é de Ubatuba, 72%, em 2013. Creio que... 72, desculpa. Creio que em 2012, se a Gilda não me deixar falar bobagem, foi Caraguatatuba o melhor município. Esse ano, o ano 2013 foi Ubatuba. Os principais, isso é um indicador que é calculado com alguns fatores, como a quantidade de esgoto tratado, resíduos sólidos de esgoto tratado, a quantidade de ações de recuperação de mata ciliar, a arborização urbana, os programas de educação ambiental, as campanhas de uso racional de água, a existência de um conselho de meio ambiente, não só a existência do conselho, mas também o fato dele ser deliberativo, e ações de proatividade em direção às cidades sustentáveis. Então, esses itens compõem. E um outro tópico que é extremamente importante para a composição desse indicador é o ICTM, que é o Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto do município, em que a nota de 0 a 10, Ilhabela tem 1,76, Ubatuba 4,68, Caraguá 6,91, São Sebastião 3,85, Bertioga 6,15, ou seja, é a pior nota da região nesse indicador. Alguns desses indicadores, de novo, né, vou repetir que não, sem fazer julgamento ou análise de valor, mas alguns desses indicadores pecam não só pela sua qualidade, como às vezes pela inexistência do indicador e, portanto, inexistência de dados ou de coleta de dados, o que resulta em uma nota baixa. Importante ainda, dentro do mesmo eixo, não sei se todos sabem, nós temos muitos visitantes aqui, mas todo o lixo de Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela, ele é levado para Tremembé, que está a cerca de 300 quilômetros daqui. Portanto, existe um enorme dispêndio de 200, perdão, eu acho que é 300, mas 200. De qualquer jeito, e para Ilhabela são 200 quilômetros mais a travessia da balsa, né? Então, existe muito dinheiro, muito recurso alocado para esse fim. Vocês podem ver aqui que nós estamos falando de 1 milhão de custo anual de transbordo, né? O azul é o transbordo, ou seja, o transporte para lá todo, e o vermelho aqui é o que se paga para o aterro lá. Então, nós estamos falando de 1.600.000, 700 no ano de 2013 para fazer o transbordo de lixo. O gráfico de baixo
mostra, nesses números vermelhos, a geração per capita do lixo por dia dos habitantes de Ilhabela. Nós hoje temos quase 1 quilo habitante dia, média do ano, tá? Média anual por dia, né, de geração de lixo por dia. Agora vamos falar do eixo segurança, equidade e justiça social. Esse indicador é o que o município, atenção, nós falamos de segurança pública, é o que o município, na função segurança pública do município, isso aqui não inclui polícia militar e polícia civil, a não ser operação delegada e operação temporada, que é bancada pelo município. Então, a evolução, esse salto muito grande foi de 2010 a 2011, quando foi incluído nessa função de governo o Departamento de Trânsito e a Defesa Civil. De qualquer forma, nós temos em 2013 próximos a 2.600.000 de gastos nessa função, sendo que nesse ano 600 e poucos mil, 650 mil foram de operação delegada e de operação temporada, onde se hospeda o aumento de contingente. Aqui é um quadro das ocorrências, isso aqui a fonte é a Secretaria da Segurança Pública do Estado, sim, e mostra o que acontece em número de ocorrências, né? O maior, todos os que são daqui sabem que o nosso maior problema é furtos, né, que é essa coluna azul. Porém, há algumas alarmes importantes aqui. O Jacó, quando vê esse número vermelho aqui, 122, isso significa, nesse ano, isso significa quase nós estamos falando de lesão corporal culposa por acidente de trânsito, ou seja, é quase uma lesão corporal a cada 3 dias. É um negócio monumental aqui em Ilhabela. E a lesão corporal dolosa, que pode ser resultante de diversos fatores, tá? Que é quase perto de uma por dia, quase. Então, esse é o quadro, a informação é essa. Nos anos anteriores, desculpe, tudo aquilo que vocês virem em 2010 e 2011 não havia o levantamento dos dados de acidente, de lesão por trânsito e lesão corporal dolosa. Educação para sustentabilidade é o nome do eixo. Esses são os gastos de educação de Ilhabela. Nessa evolução de 2010 a 2013, vocês veem que houve um aumento de mais de 50% nessa. Gasta-se per capita por aluno da rede no Brasil, em Ilhabela, R$ 5.500. A média, isso aqui é ano. Isso é ano. Esse é o valor total da despesa dividido pela população estudante municipal. No Brasil, a média é de 958, 2 exemplos internacionais, Portugal parecido com o nosso e Estados Unidos 8.800. Isso são dados de despesa. O número de alunos matriculados, eles aqui estão divididos pelos ciclos, né? Fundamental 1, Fundamental 2, creche, pré-escola, educação infantil. Um dado importante, tentar fazer uma conta aqui, algo, se eu não me engano, se eu não errei na conta, aqui nós temos um aumento em 4 anos de 26%, né? Isso significa a cada 4 anos dobrar, se a gente continuar nesse ritmo, dobrar o número de alunos nas escolas, né? O que significa uma necessidade, 3 pontinhos, né? Reticências. Muito bom, aqui eu vou tentar
O SARESP é um órgão de avaliação de desempenho escolar do Estado. Então, nós temos aqui, as barras em azul se referem ao ensino fundamental 1. Então, o mais claro... assim, o Carlos me chama a atenção para dizer, antes que venham as dúvidas, esses números são normalizados para estarmos falando de mesma ordem de grandeza e para ficarem compatíveis os dados, tá? Então, o azul claro aqui se refere ao ensino fundamental 1, matemática, e o azul escuro a português. Em todos os anos a mesma coisa, e o verde e o claro é a mesma coisa, fundamental 2, e o escuro, o português no fundamental 2. As faixas, as cores que vocês veem atrás, são as classificações que o SARESP faz. Então, essa parte em cor de rosa ou vermelho é considerado pelo SARESP educação abaixo do básico, ou seja, um nível abaixo do básico. No amarelo é o básico, o verde adequado, e acima do verde, avançado. Como vocês veem, nós estamos no limiar entre, ou seja, estamos um pouco abaixo do adequado, do básico, se aproximando, mas não lá. Isso aqui, as duas barras escuras, azul claro e azul escuro, são do ensino fundamental 2, também matemática e português. As faixas de trás valem para essas duas barras, e nesse caso nós estamos mais abaixo um pouco desse... Oi? Desculpe, é ensino médio. Esse é ensino médio. Ensino fundamental 1 e 2 estavam no slide anterior, obrigado pela correção. Então, e a barra verde não tem nada a ver com o fundo ou com a avaliação do SARESP, esses são as notas médias do Enem de Ilhabela. Tá? Então, nós estamos aí ligeiramente abaixo de 5, o dado de 2013 não saiu. Tá certo, Raquel? Esse é o IDEB, né? O Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, que é nacional, esse. A barra aqui da esquerda, a barra da esquerda se refere ao Fundamental 1 de Ilhabela, e o verde é a média Brasil. A barra azul é o IDEB Ilhabela Fundamental 2 e a média Brasil no amarelo. O importante é mostrar que esta linha mais embaixo são as metas de 2021 para o Fundamental 2, a vermelha para o Fundamental 1. Apesar de termos uma linha reta de metas para 2021, essa meta é uma curva ascendente e existem objetivos parciais a serem atingidos. Mesmo nestes objetivos parciais, Ilhabela está em níveis inferiores a estes objetivos de hoje. Ação local para a saúde. Esse é o total de gastos anuais de 2010 a 2013 da saúde. Quer dizer, o valor que está ali em cima é o gasto per capita, o gasto total que está lá no quadro de orçamento de despesas dividido pela população fixa. Houve um aumento de 65% nesse período de 4 anos. Esse é o número total e separado de atendimento ambulatorial e atendimento hospitalar, né? A barra mais escura se refere a atendimentos ambulatoriais, e a barra mais clarinha e menorzinha é a quantidade de internação no hospital. Os números em vermelho aqui representam per capita o número de internações de atendimento, seja ambulatorial, seja internação, per capita ano. Ou seja, nós estamos falando de algo próximo a 3 atendimentos per capita ano na cidade de Ilhabela. Por fim, isto aqui é um quadro de
notificações de doenças. Vocês podem ver, e obviamente chama a atenção brutalmente, essa barra roxa, que que foi a dengue. É a dengue, né? Infelizmente ainda é a dengue. Ela chega a dificultar a nossa análise sobre as outras doenças, mas o quadro está aqui embaixo exatamente para a gente chamar a atenção para algumas coisas que também preocupam, né? Por exemplo, esse último item da AIDS, né? Notificações de AIDS, quer dizer, nós tivemos um aumento muito grande aqui para 10 pontos, sendo que estávamos em 6,5. Ela some no gráfico, mas é um valor importante. E as duas notificações mais importantes, fora a dengue, são o atendimento antirrábico e o acidente com animais venenosos, peçonhentos. Então, essa é uma amostra do trabalho do Instituto no levantamento de indicadores. Nós, verdade seja dita, não conseguimos completar a quantidade de indicadores que queríamos. Vamos continuar com isso durante o trabalho, aumentando durante o ano e aumentando a quantidade de indicadores. Vou repetir, estamos às ordens dentro da nossa capacidade para debater e conversar. Tudo isso está no site, nós vamos publicizar através do nosso grupo de comunicação a partir da semana que vem, vai estar tudo, algumas coisas já estão lá, né? Não sei se isso aqui já está, essa apresentação já está. Desculpe se eu fui pouco preciso, obrigado pela vossa atenção e uma boa noite, fiquem com a Tita. Obrigado, Jorge Zenli Greco, pela apresentação. É o Jorge. Nós vamos ter uma palestra agora de Ana Luísa da Riva, que já está por aqui. Oi, Ana. A Tita. O tema da palestra é Integração da Unidade de Conservação Parque Estadual de Ilhabela, a dinâmica local. Quais são as oportunidades para integrar o trade turístico e promover o senso de pertencimento pelo parque? Tá certo o título? A Tita é diretora executiva do Instituto Semeia. Você vai apresentar o Semeia um pouquinho? Vai. Então a Tita já vai falar do Semeia. Ela empreendeu na região amazônica, criando o Instituto Ouro Verde e a empresa Ouro Verde Amazônia. Foi gerente executiva do IBAMA e chefe regional da SEMA em Mato Grosso. Trabalhou no IFC do Banco Mundial, no tema Instrumentos Econômicos para Conservação, e foi professor em cursos de MBA, tanto no Brasil quanto na África. É isso, Tita? O palco é seu, Tita. Está pronto? A apresentação de Tita é quanto tempo? 20 minutos? 20 minutos e a gente tem mais uns 15 minutos para perguntas que a Tita responde. Em seguida, teremos a apresentação da pesquisa de percepção cidadã do IBOP. Obrigada, gente. Boa noite. Queria começar agradecendo o Jorgi. Cadê o Jorgi? Agradecendo o Jorgi pelo convite, pela oportunidade da gente estar aqui hoje. Para mim é uma honra, mas com certeza para a instituição, para o Semeia, é uma honra a gente poder ter uma conversa com vocês hoje. Uma honra porque o Instituto Ilhabela é um parceiro do Semeia, um parceiro que a gente tem um grande carinho pelas atividades do Instituto. Eu, nos últimos anos, tenho tido a feliz oportunidade de trabalhar com esse tema, que é o tema da gestão dos nossos parques, ou gestão de unidades de conservação. Feliz oportunidade não só pela importância que esse tema tem, que vai muito além da conservação da biodiversidade, mas pela complexidade, pelo desafio exatamente de você fazer com que esses parques entreguem para cada um de nós brasileiros
os valores intrínsecos que justificam a criação desses espaços, que é também a geração de renda, a geração de emprego e a melhoria da nossa qualidade de vida e do bem-estar. O Jacó já falou, eu tenho trabalhado com esse tema há mais ou menos uns 15 anos, começando por uma ONG, depois abrindo a empresa com meu esposo na Amazônia, onde eu tive a oportunidade de morar por quase 10 anos. Tive a oportunidade de trabalhar no banco, conhecer um pouco a ótica do setor financeiro. E tive a oportunidade de trabalhar no governo, né? E essa oportunidade de ter chefiado o IBAMA naquela região da fronteira agrícola, né? Naquela região bastante inóspita, né? O desmatamento da Amazônia, e depois a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, foi uma experiência muito importante, porque quando eu trabalhei no governo, eu realmente achava que eu podia mudar o mundo. Eu era muito dedicada ao meu trabalho, eu acreditava profundamente no que eu fazia, mais do que isso, eu amava o que eu fazia, ganhando pouco, mas era um trabalho que eu tinha um carinho muito grande, e eu saí dessa experiência bastante frustrada. Frustrada não porque o governo não deva estar presente, ele tem que estar presente, tem que ser um governo forte, mas frustrada porque eu desacreditei na capacidade que a gente tem de ter nestes parques, nessas unidades de conservação que ocupam hoje 150 milhões de hectares no Brasil, da gente ter uma gestão puramente pública. Para vocês terem uma ideia, nessa ocasião, eu fui gestora do Parque Estadual do Cristalino. Cristalino é bem lá em cima, fronteira com o Pará. E eu levava papel higiênico e detergente da minha casa. E eu tinha pessoas super valorosas que trabalhavam comigo, mas simplesmente não havia recursos. Então essa experiência no governo, que me deixou frustrada, me levou à reflexão de que a gente realmente precisava passar por uma reinvenção das políticas públicas. Precisava mudar. E hoje eu tenho a feliz oportunidade de, fora do governo, trabalhar exatamente com esse tema, que é o repensar das políticas públicas, a reinvenção das políticas públicas nessa área de gestão dos parques, vamos dizer. Bom, Semeia é uma instituição que foi criada há 3 anos e meio pela família do Pedro Passos. Pedro Passos é um dos donos da Natura, um dos acionistas da Natura, e foi um projeto criado com grande carinho, porque a família, acima de tudo, que quer deixar um legado para o Brasil, que é um país que no universo de 50 anos, então não estamos falando do curto prazo, mas no Brasil daqui a 50 anos, um país que seja melhor, mais bonito, mais bem conservado, onde esses espaços possam ser fonte de riqueza com todas as suas expressões, né? Geração de renda, emprego e oportunidades, muito além da conservação. Então esse projeto foi criado pela família e nós temos a missão, nesse universo de 50 anos, de transformar esses espaços, essas áreas protegidas, em motivo de orgulho para todos os brasileiros. Então, o difícil não é tocar o coração dos brasileiros que já valorizam esses espaços. O difícil é as pessoas realmente receberem benefícios tangíveis desses espaços, que mesmo aqueles que hoje não os valorizam, possam no futuro perceber que eles podem sim gerar riquezas e oportunidades. Nós acreditamos que esses espaços, como eu já disse, eles podem ser uma fonte de riqueza para o Brasil. E o que nós fazemos na prática? Nós articulamos o setor público e o setor privado, tentando fazer modelos de gestão onde os dois atores trabalhem conjuntamente. E quando eu falo setor privado, eu não falo só o setor privado empresarial. Inclui sim o setor privado empresarial, também. Mas eu também falo da sociedade civil organizada. Uma ONG ou um MOCIP é setor privado. Então, basicamente, o Semeia acredita que, olhando para frente, para a gente encarar os desafios para a manutenção desses espaços, a gente não pode ter uma gestão só pública e a gente precisa aprender a trabalhar em parcerias. Às vezes com o setor privado empresarial, às vezes com a organização da sociedade civil organizada ou às vezes com todo mundo junto. Então nós somos os articuladores. Nós não operamos parques. A nossa função não é operar parque nenhum.
A gente é quase que o cupido. Nós somos o cupido. A gente agita de um lado, a gente agita do outro, a gente ajuda a construir edital, a gente ajuda a pensar os decretos, os marcos regulatórios, o arcabouço jurídico, a parte econômica, para que os dois atores conversem entre si e aí nós saímos do circuito. Bom, qual que é o contexto desse tema hoje no nosso país? Primeiro que, aí eu queria contar 5 premissas que nortearam a criação do CEMEIA. Então, nós valorizamos a conservação, não, como eu falei, não só pela importância da biodiversidade em si, mas porque muitas outras coisas nos são providas por esses espaços e as pessoas normalmente não sabem. Então, só para vocês terem alguns dados, hoje 80% da energia elétrica do Brasil depende, direta ou indiretamente, das nascentes e dos rios que correm dentro das unidades de conservação. Então, nós estamos falando da nossa segurança energética, dependendo desses espaços. As pessoas não sabem disso. 10% da água usada para consumo humano é captada diretamente nas unidades de conservação. Se a gente soma esses potenciais ao volume captado no ajusante das áreas protegidas, a gente pode afirmar hoje que 1/3 da água que cada um de nós brasileiros bebe, ela existe por conta das unidades de conservação. Quem está acompanhando aí a crise de abastecimento da água em São Paulo vê o impacto, né? Quer dizer, que o sistema Cantareira. Então, essas áreas são importantes, vai muito além da conservação da biodiversidade. A segunda premissa, né, que são 5, elas são importantes. A segunda premissa é que elas vão ser muito mais desafiadas nos próximos 50 anos do que elas foram até agora. Por uma questão óbvia, né? As pessoas estão melhorando a sua renda, muda o padrão de consumo das pessoas, isso empurra a fronteira agrícola, isso faz com que as pessoas tentem ocupar esses espaços. Então a gente tem uma série de forças econômicas que vão fazer com que o desafio de conservar seja cada vez maior. E nós não acreditamos que a política vigente hoje, em grande parte, não em todos, mas em grande parte dos nossos órgãos executivos de meio ambiente, que é uma política de parques fortaleza, quer dizer, parques fortaleza é aquele parque que não tem nenhuma interação conosco, né? Que a gente vive do lado dele, mas a gente não aproveita. Nós não acreditamos que essa política de parque fortaleza ela vai ser exitosa para a gente vencer esses desafios. E para nós, no CEMEIA, o grande lema é usar para conservar. A gente só vai conseguir conservar esses espaços o dia que nós pudermos usar esses espaços. Até porque quando você não usa o espaço, você abre a porta para todos os tipos de atividades ilícitas, né, Georgi? Quer dizer, um parque onde ninguém visita, onde ninguém está presente, onde não existe uma trilha, onde não existe uso público. Que farra, né? É uma farra para o calçador, ilegal, uma farra para o palmiteiro. Então, mas é uma mudança de paradigma grande. É você acreditar que através do uso é possível gerar uma conservação. A terceira premissa é que para a gente mudar o paradigma, de novo, nós não acreditamos no modelo puramente público. Não acreditamos. A gente tem uma carência de recursos enorme. Então, há pessoas extremamente valorosas, pessoas que querem fazer a diferença, mas não tem dinheiro, gente. Não tem dinheiro. Hoje, aqui, o orçamento do Ministério do Meio Ambiente no Brasil é 0,12% dos gastos do governo federal em 2013. Quer dizer, um país que tem 150 milhões de hectares, que é considerado pelo Fórum Econômico Mundial de Davos o país número 1 do mundo em recursos naturais e biodiversidade. Num ranking de 140 países, nós somos número 1. Nós temos um orçamento de 0,12%. Não dá para acreditar que dá para fazer alguma coisa. A quarta premissa, portanto, é que o setor privado tem que vir empresarial e não empresarial. Bom, para começar a trabalhar nesse tema, a gente primeiro começou a olhar para o mundo afora, né? E a gente percebeu que o que a gente está falando não é uma reinvenção de roda. Tem muitos países, inclusive economias muito menos fortes que a nossa, que hoje já conseguiram transformar os seus parques em polos que dinamizam toda a economia da onde eles se inserem. Então a gente foi olhar para essas experiências, Colômbia, Argentina, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, enfim, diversas economias, África do Sul,
Mas a gente também foi olhar para outros setores da economia, para tentar ver como que outros setores da economia estavam entregando os bens públicos, né, para o cidadão através das parcerias com o setor privado. Então eu queria contar para vocês só alguns exemplos que mostram a disparidade imensa entre a nossa situação atual e alguns outros países. Hoje no Brasil a gente tem praticamente quase 6 milhões de visitantes anuais nos nossos parques, tá? 90% desses 6 milhões de visitantes estão concentrados em 3 parques do Brasil. Cataratas do Iguaçu, que é talvez o nosso mais bem estruturado parque, o Parque Nacional da Tijuca, onde fica o Cristo Redentor, e Fernando de Noronha. Sendo que grande parte dessas visitas acontece no Cristo, e que muitas pessoas que visitam o Cristo não sabem que estão indo no parque. Na verdade, elas vão ao Cristo, né? Você não sabia que era parque. Não, eu sei que é o parque da Tijuca, mas não sabia que estava dentro. Pois é, mas isso é muito comum. Então, muitos dos visitantes nem sabem. Então, não é de fato visitação em parque, é visitação ao Cristo, né? Bom, nós temos nesse país mega biodiverso, né, essa potência, nós temos aí não mais do que 6 milhões de visitantes. Se a gente compara com os americanos, tudo bem, que é outra realidade, não tem problema, não estamos querendo dizer que vamos ser iguais a eles. Mas hoje o sistema deles recebe 280 milhões de visitantes por ano. 280 milhões de visitantes por ano. Vai deixar um caçador entrar no parque? Vai deixar alguém fazer alguma coisa ilícita no parque se você vai ver se a própria sociedade do entorno não expulsa as pessoas, né? Esse sistema que recebe 280 milhões de visitantes é hoje operado através de 575 contratos de concessão com o setor privado. Pequenos, grandes, sociedade civil organizada, de todos os tipos. No Brasil nós temos 10 contratos, sendo que 10 contratos concentrados nos 3 parques. Então é uma grande diferença, né? Esse sistema nos Estados Unidos, hoje, o gasto direto do turista chega a 14,7 bilhões de dólares na economia, gasto direto no parque, e gera mais de 200 mil empregos diretos e indiretos. Opa! Bom, alguns outros exemplos. Nova Zelândia. Nova Zelândia, hoje o PIB do turismo representa praticamente 10% das riquezas do país, tá? Apesar de não cobrar taxa de entrada nos seus parques, o que é um pouco diferente do modelo americano, onde existe cobrança pela taxa de entrada, e essa é uma outra discussão, apesar do sistema da Nova Zelândia não ser um sistema que preconiza a cobrança, o usuário ele paga pelos bens e serviços usados dentro do parque, né, se ele quiser usar esses serviços. Eles recebem, só esse parque na Nova Zelândia, só esse aqui, um parque recebe mais de 1 milhão e meio de visitantes por ano, são 98 contratos de concessão dentro desse parque. E existe um estudo que mostra que para cada dólar gasto dentro do parque, outros 43 centavos de dólar são injetados na economia do entorno. Esse é um dos parques, né? Existe um estudo que mostra o impacto econômico de diversos parques da Nova Zelândia e você vê de fato o quanto isso pode contribuir para a geração de renda nessas regiões. Bom, dito isso, nós fizemos um estudo recentemente no CNEA, foi divulgado há uns 2 meses atrás, um estudo feito em parceria com economistas da LCA, que é uma robusta consultoria econômica, e onde nós conseguimos pegar as 2.000 unidades de conservação que existem no Brasil, todas, não só os parques, né? Então 2.000 incluem diversas outras modalidades, como as reservas extrativistas, reservas de desenvolvimento sustentável, enfim, outras modalidades, as APAs, né? Está aqui a Lucila da APA Marinha, então as APAs entraram nesse estudo. Essas 2.000 unidades de conservação, nós fizemos uma análise da localidade onde elas estão presentes e dos indicadores indiretos de turismo do IBGE desses municípios, dessas localidades. E nesse estudo a gente pode perceber duas coisas interessantes. A primeira é a seguinte: o simples fato de haver uma área protegida, tanto ela pode não estar sendo usada, mas o simples fato dela existir impacta positivamente os indicadores de turismo dos municípios, todos os municípios brasileiros.
Isso provado por uma regressão estatística robusta. Então não é achismo, né? Isso é regressão estatística. Então, haver uma área protegida dinamiza o turismo do município. Mas mais do que isso, quando a gente avançou nesse estudo, a gente conseguiu ver que alguns parques estão mais bem estruturados, eles têm um plano de manejo. E só o fato de existir um plano de manejo indica que houve algum tipo de mobilização na sociedade naquela discussão, algum tipo de planejamento no uso daquele espaço. E os parques onde há um plano de manejo, eles têm um impacto ainda maior nos indicadores indiretos de turismo do IBGE. E aí nós fizemos um cálculo matemático e chegamos ao seguinte resultado. Se hoje no Brasil, a situação atual, a economia atual, Brasil do jeito que está hoje, né? Não estamos muito bem, mas do jeito que a gente está hoje. Se hoje nós pudéssemos ter investimento mínimo nos nossos parques, simplesmente para estruturar minimamente eles para receber o turismo, nós poderíamos gerar na economia, como receita adicional na economia, 5,3 bilhões de reais por ano. 53 bilhões em 10 anos. E gerar 55 mil novos empregos. Isso é muita coisa, gente. 55 mil novos empregos é quase uma nova Petrobras. Não está muito na moda falar na Petrobras, mas é praticamente, quer dizer, o tamanho de uma Petrobras. É uma receita que pode ser pequena se a gente compara com o PIB brasileiro. Mas quando a gente leva essa receita para as regiões onde os parques se inserem, para os municípios, especialmente essas regiões mais remotas, é muita coisa. E a gente conseguiu mostrar que em alguns municípios isso pode chegar a 5% do valor do PIB municipal. Agora, se a gente imagina que além de fazer uma estruturação mínima, a gente começa a buscar esses modelos de parceria com o setor privado, empresarial e não empresarial, instalando nesses parques atividades profissionais, experiências de turismo que deixa a gente morrendo de vontade de ir para os parques e não ir para a Disney, né? Quer dizer, que as crianças queiram experimentar esses espaços, e não só quem gosta de trilha de aventura, né? O desafio é fazer esses espaços serem abertos para todos, né? Eu contar uma história rapidinho, eu tive a oportunidade de ir agora, alguns meses atrás, para a Califórnia, subir num mirante do Parque de Yosemite, na Califórnia, e eu fiquei super feliz e super surpresa quando lá em cima, no mirante, eu tinha ao meu lado um cadeirante e uma senhora que tinha um bebê que não tinha mais do que 2 meses, naqueles cangurus. Quer dizer, isso, gente, é um parque que oferece oportunidade para todos. Não pode ser um parque só para quem gosta de turismo de aventura ou de trilhas. Então, se nós abrirmos com parcerias, a gente pode aumentar muito esse valor de 5,3 bilhões de reais por ano, e a gente poderia chegar num prazo de 20 anos, aí considerando a nossa economia melhorando um pouco, a gente poderia chegar a 16,8 bilhões de reais por ano só do turismo em parques. Não estou falando de exploração turística nos nossos parques. Bom, então esse tipo de estudo mostra pra gente que vale a pena nós perseguirmos, né, esse caminho de aprender a fazer parcerias. E nesse sentido, o CEMEIA, além de gerar conhecimento, acho que o que nos diferencia enquanto instituição é que a gente põe a mão na massa. Então a gente não quer só falar do que pode ser legal fazer, a gente quer fazer, testar, errar, e a gente não tem problema de errar, porque é errando que a gente aprende. Então, com esse espírito de pôr a mão na massa, nós ajudamos o governo do estado de Minas Gerais a modelar a primeira parceria público-privada em 3 parques estaduais em Minas Gerais. Que eu preciso dizer para vocês que nós estamos super felizes, porque foi um trabalho de mais de 40 mãos entre governo, consultores, CEMEIA, sociedade civil organizada, os prefeitos dos municípios. E esse edital, depois de 2 anos e meio de muito trabalho, muita inovação, foi publicado no sábado passado. Então ele está aí, o primeiro edital de parceria público-privada do Brasil. E nesse edital, qual que é a mudança, qual que é a novidade que eu queria trazer para vocês? Que quem sabe um dia no estado de São Paulo a gente possa ter locais como Ilhabela também perseguindo esse modelo. Ele não é um edital de concessão turística. Não é um edital para buscar um parceiro para operar turismo.
Ele é um edital onde o governo está falando o seguinte: hey, eu tenho a obrigação de entregar para a sociedade um parque bem conservado, que gere emprego, que gere renda e que também gere oportunidades de turismo para as pessoas. E eu preciso de um parceiro que me ajude com tudo isso. Então, Carlos, você quer ser meu parceiro? Você vai me ajudar na conservação. Você não vai só ter o direito de operar turismo dentro do parque e você não está nem aí, né, para a qualidade das trilhas, para se a área está bem protegida. Não. Você tem o direito se você quiser ser meu parceiro. Então, para que você tenha o direito de operar bens e serviços turísticos, você vai ter que assumir obrigações de conservação. E aí o Carlos, que é o que aconteceu lá em Minas, existe uma tabela de vários encargos e de vários indicadores que são obrigações desse parceiro. Então, por exemplo, lá em Minas Gerais, são 3 parques muito próximos de Belo Horizonte, uma região metropolitana. Este parceiro, ele vai ter que cercar o parque, porque lá existe problema que o gado entra, pisoteia e entra espécie exótica. Então é obrigação desse parceiro fazer o cercamento do parque. É obrigação desse parceiro providenciar câmeras de vigilância para guardar todo o patrimônio histórico que existe nesse parque. São cavernas, são grutas, que têm uma importância muito grande em termos de história e arqueologia para o Brasil. É uma obrigação do parceiro garantir que o governo tenha acesso 24 horas por dia às imagens. Ou seja, o que nós fizemos? A gente pegou todas as lacunas, todas as dificuldades que o governo tem, dificuldade de manter gastos correntes, dificuldade de ter pessoas lá, e essas dificuldades foram transformadas em obrigações do parceiro. E o governo está mais forte, mais presente, porque quem dita as regras é o governo. Na verdade, quem diz, quem dá as diretrizes, quem ao final do ano monitora é o governo. Então essa ideia de que você trazer um parceiro significa perder o poder, ela é errada, porque na verdade o governo está muito mais bem posicionado, usando de uma forma muito mais inteligente os seus escassos recursos. Então essa foi a experiência que nós fizemos em Minas, e aí nós temos agora, nosso chefe é bastante exigente, o Jorge conhece, né, o Jacó também conhece, nós temos um chefe exigente e um apaixonado pelo tema. Então, semeia aí nos próximos 3 anos, nós temos que perseguir 10 novos projetos no Brasil. Então, a gente tem que pegar os nossos parques joias da coroa e, do começo ao fim, até o dia em que a sociedade civil organizada, junto com o governo, recebam, né, a sua parceria, nós queremos estar lá. E depois do contrato assinado, nós viramos grandes observadores. Porque agora, na Rota Lund, nós vamos ser monitoradores. A gente quer saber se o filho dá certo, né? Para poder corrigir com os erros. Então, isso é o que fazemos. E para nós, seria muito legal um dia, né, poder, quem sabe, aqui com o governo estadual de São Paulo, né, olhar para os parques de São Paulo, quer dizer, uma vocação turística incrível. Aqui, com certeza, é uma das ilhas mais lindas do país. E não só essa, né, quantas outras, né, que a gente tem aqui nessa região, Serra do Mar, outras ilhas que, se nós fizermos uma coisa responsável, com um turismo responsável, bem controlado, com regras, né, com monitoramento, essa é a crença do Semeia. Nós podemos fazer diferente, porque afinal eu queria terminar dizendo que o nosso lema é que esse parque é nosso. Então, pertence a cada um de nós e a gente tem que ter o direito de usá-los. Obrigada. Obrigado, Tita. Teríamos tempo para 2 ou 3 perguntas, 10 minutos. Nós temos nossas colaboradoras passando com papel para quem quiser passar por escrito. Se não der para responder a todas, o site do Semeia, semeia.org.br, e podem entrar em contato direto pelo comunicacal@semeia.org.br. Tita, tem uma pergunta aqui, presta atenção. O que o Instituto Semeia pode fazer na prática, junto com a sociedade civil, pelo Parque Estadual
de Ilhabela? É anônima a pergunta ou quem perguntou pode se identificar? Vamos lá. A gente fez uma lista há algum tempo atrás dos locais que nós consideramos prioritários para começar, porque a nossa estratégia indica que é melhor você começar pelos locais que tem mais chance de dar certo para você ter efeitos demonstrativos no Brasil e depois isso poder se replicar. Ilhabela está nessa lista, tá? Ilhabela entrou nessa lista dos top 10 do Brasil. A questão é que para você mudar um modelo de gestão, você precisa ter uma articulação vindo tanto da sociedade civil organizada se empoderando, querendo isso e participando da construção do novo projeto, mas você também precisa ter a alta cúpula do governo comprando. Porque você não muda, você não assina um contrato de concessão diferenciado se não houver marcos regulatórios bem formulados, que se não tiverem presentes precisam ser criados e aprovados em assembleia, e se você não tiver no final, quem vai lá e vai assinar e vai bancar, porque a gente sabe que por falta de conhecimento, né, as pessoas, muitas pessoas rotulam essa parceria com o setor privado como uma espécie de privatização, o que é absolutamente errôneo, né, porque ninguém está entregando bem, alienando bem. Então você precisa das duas forças trabalhando juntas, né? Quem sabe uma hora a gente possa ter a sociedade civil organizada de Ilhabela, junto com o governo, realmente, né, dispostos a enfrentar esse caminho. E aí uma outra coisa importante é que quando a gente vai para o caminho da parceria, a gente tem que saber que parceria significa atender aos interesses dos dois lados, né? Então não dá para você querer fazer um edital de parceria só vendo o teu próprio interesse, né? Que é o que a gente viu muitas vezes no governo federal, fazendo vários editais tentando trazer o parceiro privado e não consegue atrair o parceiro privado porque o edital não desperta o interesse desse parceiro. E para a gente poder atender os interesses dos dois lados, a gente tem que desapegar, gente. A gente não pode pensar na nossa ideologia, a gente tem que pensar na entrega que a gente está fazendo para a sociedade e às vezes nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa aqui para poder ter outra lá. E isso não é um exercício fácil ainda aqui no estado de São Paulo. Mas quem sabe a gente possa um dia mudar essa realidade. Obrigado, Tita. Tem uma segunda pergunta do Antônio Lopes. Como é que está a situação fundiária das unidades de conservação em geral no Brasil? Excelente pergunta, péssima. Não podia estar pior. Na verdade, a situação fundiária hoje, mais de 95%, não é nem das UC, gente, é do Brasil inteiro. O Mato Grosso tem três fatias, três camadas de título, um em cima do outro. Pará, então, quase não tem título. Então, não é um problema dos parques, é um problema do Brasil. E nós não acreditamos que é um problema intransponível, mas também exige inovação. E aí eu vou te dar a nossa solução, que às vezes arrepia um pouco, mas é uma solução que a gente entende que é factível. Quando nós começamos a pensar o CBEI, a gente chegou para um advogado e falou: escuta, como é que nós começamos? Se não tem representação fundiária, não tem parceria. Como é que a gente pode resolver esse imbróglio? E aí o advogado deu uma resposta muito simples. Ele falou assim: olha, é só você olhar para outros setores, gente. Ou você acha que quando vão construir uma infraestrutura, o governo, com seus poucos funcionários que fazem as apropriações? Não, o governo estipula os valores e o governo coloca nas metas do parceiro operacionalizar e fazer aquilo acontecer, e buscar a cadeia dominial no cartório e fazer as metas graduais de desapropriação. Então nós acreditamos que é possível transpor esse problema se a gente, claro, não vai caber em todos os parques, mas se alguns parques, inclusive esse consórcio parceiro, tiver metas, né? Porque o trabalho de desapropriação é muito mais no dia a dia, de você ir lá, conversar com o cara que está dentro da terra, negociar como é que você vai fazer uma indenização, chegar a um acordo não litigioso, ir no cartório. O governo não tem como fazer isso. Quer dizer, o governo não tem gente. Então a gente acredita que também isso poderia ser repassado ao parceiro, mas aí existe algumas procuradorias estaduais que não aceitam isso. Mas isso já acontece em outros setores, é assim que funciona. Tita, a última questão aqui fala da expertise em turismo, que ele acha, é o do Marcelo Caissara, pergunta, que o governo não tem essa expertise
de turismo. Como é que poderia trabalhar melhor essa questão para melhorar a gestão de turismo? Oi, Marcelo. Por isso mesmo que a gente acha que tem que ter parceiro, porque realmente a gente achar que o governo opera turismo é desvirtuar um pouco o papel do governo. O governo tem que ser bom, ser forte, ter competências para saber monitorar, para saber fiscalizar, para estabelecer as regras de uma parceria, para saber estabelecer as condicionantes de um turismo sustentável, né, um turismo que não impacte a conservação, mas a operação turística em si, ela tem que ser feita por um parceiro privado que entende disso, entende de mercado e sabe se posicionar. É exatamente por isso que a gente acha que os papéis têm que ser muito bem separados. Tita, obrigado mais uma vez. E o e-mail está à disposição para quem quiser entrar em contato e ter outras questões respondidas pelo Instituto Semeio. Obrigado, Tita, mais uma vez.